O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra, nós celebramos pelos nossos irmãos, familiares, entes queridos que já cumpriram a sua missão neste mundo e partiram para a eternidade. Essa é uma celebração muito antiga na igreja. Desde o século II já se tem notícias de que havia orações pelos mortos, visita aos túmulos dos mártires. Então é algo que não é de hoje, mas é algo muito importante. A igreja vai instituir a celebração do dia de finados, 2 de novembro, no século XIII da nossa era. E desde então, nós temos o dia que sucede ao dia de Todos os Santos, o dia de oração pelos fiéis defuntos. Dia 1º é dia de Todos os Santos, só que a igreja no Brasil celebra Todos os Santos, por ser uma festa importante, no domingo seguinte. Não no dia 1º, como está no calendário, mas em outros países é celebrado no dia 1º. Mas aqui no Brasil nós celebramos quando cai durante a semana, do domingo seguinte, que é a missa do próximo domingo, Todos os Santos. Então, finados está associado à missa de Todos os Santos, para lembrar da nossa santidade, do nosso processo de purificação nesse mundo, até chegarmos à eternidade. Um caminho de santidade que nós devemos construir. A palavra finados já lembra exatamente esse termo. Aqueles que tiveram um fim nesse mundo. A sua presença física já não está mais, mas está a presença da sua ausência, está a presença na nossa lembrança, e aquela pessoa só vai morrer de fato o dia que nós esquecermos dela. E as pessoas que nós amamos, nós não as esquecemos, porque aquilo que amamos a gente não guarda na memória. Aqueles que amamos nós guardamos no coração, nós decoramos o nome das pessoas que nós amamos. Decorar vem do latim cor, coração. Guardar aqui a gente guarda só aqueles que são muito importantes e significativos na nossa vida. O que guardamos na memória é passível de esquecimento.
mas a memória afetiva, a memória do coração, essa não se apaga jamais. Mesmo que tenhamos problemas de memória, essa memória que não se apaga. As pessoas que tiveram problemas de memória, fica só a memória do coração, das coisas que foram amadas, daquilo que foi importante na sua vida. E é assim também com aqueles que nós amamos e que partiram deste mundo. Essas pessoas viverão eternamente na lembrança do nosso coração. E ao termos um dia especial para rezarmos por elas, é algo muito significativo, porque nesse dia de hoje nós a trazemos presente de um modo muito especial na nossa vida, mesmo que seja algo muito doloroso, porque quem perdeu uma pessoa querida sabe a dimensão, o tamanho dessa dor. Essa dor não dá para ser entendida a dor do outro, porque só quem vive essa experiência sabe do que sente e da dimensão da sua dor, da perda de um ente querido. A morte, apesar de ser algo mais natural do mundo, porque a única coisa que a gente tem certeza, de nada nós temos certeza nesse mundo, mas da morte nós temos. Ninguém passa por esse mundo e tem uma vida eterna aqui. Um dia todos nós partiremos. Essa é a única certeza. Mas apesar de ser algo tão certo, por que que a morte é algo que nos assusta? É algo que nos entristece? É algo que a gente não tem uma explicação? Porque nós não entendemos o mistério de Deus. A morte cabe ao mistério de Deus. Nós não adentramos esse mistério. Ele não possibilitou a nenhum ser humano entender o que acontece depois da morte. Tudo é um dado de fé, é aquilo que dizem as Sagradas Escrituras. Ninguém volta para dizer como é depois da morte. E se alguém diz que viu alguém voltar, é alucinação, porque ninguém volta para dizer como é depois da morte. O que nós temos são aquilo que nos dizem as Sagradas Escrituras e que nós cremos nisso. A primeira leitura que nós ouvimos do livro da Sabedoria fala desse mistério da morte. Penso que é uma das leituras que mais explicam para nós o que é a morte. Aos olhos do mundo, aos nossos olhos limitados, a morte é vista como uma tragédia, como uma desgraça, como um sofrimento terrível, diz a primeira leitura. Mas não é assim diante de Deus. A morte é um momento de nós adentrarmos a eternidade de Deus. E deveria ser vista, como viu São Francisco, como uma irmã, como alguém que tem o seu momento certo para chegar e dizer: agora nós cumprimos a missão nesse mundo. É claro que choramos a perda de um ente querido, porque não vamos ter mais aquela presença física. Mas se nós olharmos também por outro lado, nós vamos entender que aquela pessoa, ao ter cumprido sua missão nesse mundo, agora vai ter a possibilidade de ver Deus face a face. E essa é a maior glória, como diz o salmo que nós ouvimos: sede de Deus. Nossa alma tem sede, ela anseia por ver Deus. Nesse mundo, nós vemos os sinais de Deus, as obras da sua criação, as suas manifestações, mas ver Deus face a face é algo somente para aqueles que já não estão mais nesse mundo, aqueles que adentraram a eternidade. Então, durante este mundo, a gente vive a igreja peregrina que ruma para a Jerusalém celeste, aquela que o livro do Apocalipse nos diz: o novo céu
uma nova terra, onde não vai haver mais sofrimentos, dores, lágrimas. Todo o sofrimento desse mundo é um processo de purificação que nós passamos para chegar à eternidade. Toda pessoa, depois que chega o momento da morte, ela já passou por um processo de purificação. Todo o sofrimento que nós temos nesse mundo vai nos purificando. E a morte em si, com todas as dores físicas que ela traz, também é um processo gigantesco de purificação. Quando nós descansamos, ou seja, quando nós morremos para esse mundo, é sinal que já estamos com a nossa alma purificada. Mas mesmo assim, às vezes nós fizemos tantas coisas erradas nesse mundo, que é preciso ainda a gente ter um tempo para purificar-nos depois da morte. Aí vem a ideia do purgatório. O purgatório é um tempo de purgar nossos pecados, de purificar-nos das nossas manchas, aqueles que nem o processo da morte conseguiu purificar. Aí vem a igreja padecente. E aí vem o sentido de rezar pelos mortos. Porque a gente não sabe se aquela pessoa que morreu, ela já foi diretamente junto de Deus, ou se ela está ainda no purgatório. Quando nós rezamos pela alma de alguém, nós rezamos pela alma de alguém que está no purgatório. Porque se ela estiver no céu, ela já não precisa mais da nossa oração. De lá é ela que intercede junto a Deus por nós. Mas se ela está no purgatório, ela precisa das nossas orações para ajudar no seu processo de purificação. Assim ensina a doutrina da igreja. E se ela foi para o inferno, aí também não tem oração que a tire de lá. Então nós temos esses três momentos. A igreja padecente é a igreja que reza por aqueles que padecem. Todos os nomes que vocês marcaram para essa missa de hoje, todas as intenções que nós marcamos nas nossas missas, pelos nossos entes queridos falecidos, é pela sua alma. Caso ela esteja no purgatório, ela vai se purificando até adentrar o reino dos céus. E aí vem a última parte, a igreja triunfante, a igreja do paraíso, a igreja da Jerusalém celeste, a igreja daqueles que já adentraram ao reino dos céus, daqueles que já não precisam mais das nossas orações, que estão e são santos com todos os santos, que estão perfeitos juntos do céu, juntos de Deus, porque no céu estão aqueles que são perfeitos, que foram aperfeiçoados por esse processo de purificação. Assim, rezar pelos mortos tem uma importância muito grande. E aí nós olhamos para o Evangelho das Bem-aventuranças, que falam também desse processo de purificação. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que têm oportunidade de purificar seus pecados, que ainda têm chance de adentrar ao paraíso. Os pobres, os sofredores, os que choram, os que são perseguidos, os que são caluniados, os que são maltratados. Todos esses são sofrimentos que nós passamos nesse mundo. E quando olhamos o sofrimento com esse olhar de Deus, da purificação, nós vamos enfrentar os sofrimentos com muito mais coragem, com muito mais força, dizendo: esse sofrimento passa, esse sofrimento me purifica, esse sofrimento me faz tornar mais perfeitos diante de Deus. E nessa busca de perfeição, nós lembramos que essa celebração de hoje também nos faz pensar não só sobre a morte, mas sobre a nossa vida nesse mundo, que é tão curta, efêmera, passageira. Se nós pensarmos nisso profundamente, nós vamos mudar nosso comportamento, nossa maneira de ser. Vamos tirar do nosso coração maldades, rancores, ódio, desejos de vingança, porque nada disso nos conduz ao céu.
Isso só diminui a nossa vida aqui e diante de Deus. Aqui, porque pessoas rancorosas, maldosas, que não gostam das outras pessoas, que não gostam de si mesma, se adoece. E lá diante de Deus, também essas pessoas vão ter o seu tempo de purificação mais prolongado, porque não soube se purificar já nesse mundo. Portanto, vamos nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, pessoas boas, pessoas que perdoam, pessoas que amam, pessoas que não dão importância a coisas desimportantes, a coisas sem significados. Às vezes nós nos desgastamos tanto por coisas tão bobas, tão pequenas. Saber discernir, olha, isso vale a pena eu me desgastar, isso não vale a pena. Nós ganhamos qualidade de vida nesse mundo, nessa vida e na outra vida, quando assim o procedemos. Portanto, que a celebração de hoje nos faça melhores, nos faça pensar sobre a vida, sobre a morte, sobre o nosso significado nesse mundo. Quando nós formos visitar o cemitério hoje, aqueles que vão, que diante do túmulo do seu ente querido, pense nisso. Hoje é aquela pessoa que nós amamos, que foi sepultada ali. Ela não está ali. Ali está os seus restos mortais, o seu corpo em decomposição, voltando para o pó. A sua alma está noutra dimensão. E ali também nós passaremos um dia. A olharmos para a finitude do ser humano que somos, nós vamos pensar: eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que buscar a minha santidade já neste mundo. E o que eu estou fazendo para que essa santidade chegue o mais rápido possível? São propostas que a liturgia do dia de finados nos apresenta. Que assim o procedamos e teremos, com certeza, uma vida melhor nesse mundo e que a eternidade junto de Deus nos espera.